Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, começando a semana, com um convidado hoje chique, chiquérrimo, super especial. Gente. Nós Flávio, estamos... Vou aqui tomar meu cafezinho. Bem-vindo. Bom dia, Flávio. Bom dia. Achei interessante esse nome. Pão de cast. Duas mineiras no meio, né? Tá faltando alguém aí, né? Tá faltando? Falta Vem cá, Nel. Maria. Deixa eu só dar um joinha aqui pra quem entrou aqui. A Karine. A Raquel entrou também, Raquel? Manda Eu entrei, porque eu vou ficar agora aqui checando, né? A Dalila tá com a gente. E aí, Dalila? Dalila é uma querida. Bom dia, gente. Hoje nós estamos aqui com o Flávio, nosso amigo querido, que eu tô me sentindo muito honrada, viu, Flávio? Pela presença Eu que tô dele sentindo aqui. honrado de estar participando dessa live aqui com vocês. É uma live, né, gente? É uma live, tá ao vivo, vivíssima. A cores. Toda segunda-feira, Flávia, a gente tá aqui conversando, né, com o pessoal, trazendo um pouquinho da nossa história. Eu já contei um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho, né, porque vai contar tudo, vai dar um livro, são doses diárias, dá um livro. A Raquel também, a gente teve a Vivi também que esteve aqui. E hoje nós estamos aqui, né, nessa honra de ter você. Na verdade, aqui. a gente tá aqui aprendendo, né? Porque eu tô aqui do lado de duas mulheres que estão fazendo a diferença. E isso é importante. Eu acho que o podcast é isso, é você ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? Então é o que vocês estão fazendo. Né? Compartilhar as ideias. E assim, Flávia, a gente tem o hábito, né, o costume da gente começar lendo uma palavra. Sim. Né? Porque independente da religião de cada um, todos nós, a gente crê, né, em Deus, a gente crê num Criador, né, que nos criou, que nos deu esse sol maravilhoso, essa vida linda que a gente tem. Então a gente compartilha uma palavra, a gente medita um pouquinho sobre ela. E eu já vou começar lendo, e aí em cima disso a gente vai contando um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui. Sim, vamos lá. Eu hoje tive uma revelação que eu depois eu vou contar, viu, gente? Eu pensava uma coisa dele, mas é outra. Que aguarda aí, viu? Ixi, que Revelações, começou umas revelações hoje. A gente achou que ele era de Minas. Gente, achei que ele era mineiro, de Valadares, não é? Oh, Por que logo de Valadares? de Valadares. Por que não de Mantena, né? Não de BH? Exagero, gente, eu pensava que ele... E ele é... Agora vou falar, né? Já começou, né? Sul-Mato-Grossense? Sim. Lá Sul no Mato Mato Grosso Grossense. do Sul, gente. Do Centro-Oeste. É Vocês o também Brasil, são do Centro-Oeste ou não? É o Brasil, não. Nós Minas somos é... Sudeste. Sudeste, Minas é Sudeste. Vamos ler a palavra? Vamos começar, gente. Tá lá em Romanos 12, começa no 1. O capítulo ele é grande, mas eu vou ler o 1 e o 2 e o 3. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Gente, essa palavra ontem, ela veio assim como um bálsamo na minha vida, porque eu estava vivendo uma questão, né? Eu estava assim, com meu coração Precisando, meio... né? Precisando, assim, sabe? Daquela correção de Deus, porque a palavra é isso, né? Ela nos corrige, ela nos consola, ela liberta a gente, ela nos lava. E assim, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, por que eu estou me condenando tanto? Por que eu estou exigindo tanto de mim? Né? A Bíblia aqui mesmo fala conforme a medida de fé de cada um. Então Deus, ele distribuiu para cada um de nós uma medida de fé. E aquele que tem pouca fé, né, os discípulos mesmo, eles falavam, Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor ali, ele com certeza aumentou a fé deles e é isso. A gente também pode pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que a gente possa resolver nossas questões diárias, né? Eu tinha uma questão ontem e eu fui assim, sabe quando arranca do seu coração? Que é você liberar perdão para uma pessoa,
que te feriu, que te magoou, sabe? E eu, assim, né, eu sempre falo, né, com a Raquel, a questão da intenção, né? A intenção, ela tem um poder grande na nossa vida. E eu não queria ficar com aquilo no meu coração. Então, quando eu recebi essa palavra, que já é um processo, né, gente? Não é uma coisa assim da noite pro dia. Mas quando eu peguei essa palavra e eu li ela, Flávio, eu senti que saía da minha boca, assim, sabe? É muito bom, gente. A gente tava conversando aqui antes, né? E a gente comentando essa questão. A pessoa que é perdoada, às vezes ela nem sabe. Às vezes ela nem tá sabendo que ela te magoou, que ela te feriu, que você tá com aquilo no coração. Mas a gente, o perdão, como é que você falou, Flávio? É um presente pra ela. Ou ela sabe aceita também, e pra ela não tem o mesmo sentido que pra nós Exato. tem. Mas a gente que libera é libertador, gente. Sim. É libertador, sai um peso da sua alma, do seu coração. E aí, olha o que a palavra fala aqui. Não pense de si além do que convém. Às vezes a gente sente mal, né? Quando a gente tá com aquele coração apertado, doído, sujo. E assim, essa foi a minha medida de fé, o Senhor veio ontem. E eu espero assim que hoje a gente aqui conversando, a gente possa tocar o coração também de você que está aí nos assistindo, porque a palavra é para isso, ela corta lá e corta aqui também, né? Aliás, corta aqui e corta lá, dos dois lados, né? Uma espada de dois gumes. É verdade. Mas a gente está com o Flávio aqui hoje, a gente quer ouvir um pouquinho da trajetória dele. O Flávio tem uma história, uma caminhada aí já de 24 anos, né, Flávio? Nos Dos Estados Estados Unidos, de Estados Unidos. Fora- Fora Brasil. Fora Brasil. E conta pra gente, Flávio, como que surgiu essa vontade de imigrar, né? De vir conhecer Era um essa sonho, terra? Flávio? Não, nunca foi um sonho. Na verdade, um amigo meu morava aqui com a esposa e um filhinho em Nova York e ele vivia me chamando. Falava que Nova York era a minha cara, que eu frequentava É muito mesmo? baile gaúcho, né? Eu não sou gaúcho, mas eu tenho sangue de gaúcho e argentino, né? Que os brasileiros amam tanto. A minha bisavó, ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas a família dela veio da Argentina. E depois eles foram para o Mato Grosso do Sul. E são todos loiros, dos olhos azuis, e a minha bisavó casou com um índio. Uau. Índio não, um bugre, né, que fala lá no Mato Grosso do Sul, que é parecido com índio. É aquele povo que tudo parece índio, né? Aham. E aí, mudando agora um pouco pra cá, a minha vontade de vir pra cá não era muito grande, até porque eu não falava inglês. Então a gente, quando não conhece, antigamente, no nosso tempo ainda que não existiam redes sociais, não existia nada disso, eu pensava assim, não, o que eu vou fazer lá? Eu nunca trabalhei para os outros, né? Eu tinha loja O que você de fazia no perfumes Brasil? importados, eu já tive... Você já trabalhava com essas coisas no Brasil, então? Sim, eu sempre gostei de vendas. Minha mãe tinha loja de roupas, depois ela abriu uma para mim de perfumes. Aí eu falei, ok, já que eu vou, então eu vou servir aeronáutica, porque eu queria aprender a ser submisso, que é uma das coisas que eu nunca fui. Submisso? Sim, aprender a receber ordens, Sim. porque eu sabia que eu estava entrando numa área muito difícil. Você vir para outro país, ter que fazer outras coisas. Eu nunca fui de trabalhar para ninguém, eu sempre trabalhei para mim, eu sempre conquistei minhas coisas. E era algo novo, né? E também depois que eu saí da aeronáutica, eu trabalhei 1 ano numa loja de calçados, uma loja chamada Gabriela, para aprender como que era. E eu, graças a Deus, eu me dei muito bem, porque lá tinha meta. Então você todo mês tinha uma meta, um valor que você tinha que vender. Então foi uma escola, eu acho que Deus já estava me preparando para esse país. Porque quando eu cheguei aqui, eu achava que eu falava inglês. A gente estuda inglês no Brasil tantos anos. Acha que fala, né? Cheguei e Não, falei, agora a gente não sei sabe nada. nada, a gente não entende nada. Esses americanos falavam tudo rápido. E eu não vim para New Jersey, eu fui morar em Nova York. Eu nem sabia da existência de New Jersey. Uau. É. Então você chegou em Nova York quando você veio pra cá? Sim, fui morar no Queens, né? Astoria, que era uma área que tinha alguns brasileiros, mas muito pouco ainda. E trabalhava na Times Square. Meu amigo conseguiu um trabalho para mim lá. Antes de trabalhar nesse trabalho na Times Square, eu trabalhei num restaurante limpando de madrugada. E aí o gerente via na câmera o meu trabalho, ele gostava muito porque eu ajoelhava, eu limpava assim de verdade mesmo, não era aquelas limpezinhas.
E eu nem sabia que ele estava olhando, né? Nem sabia que ele estava olhando a câmera, observando. E ele falou assim, eu tenho visto você trabalhar e eu vou te dar uma oportunidade de busboy. Eu, ai, que bom. E depois, o que é busboy? Tá bom, mas Vamos lá. o que é? Eu recebo essa isso, proposta. Pode vir, eu aceito. Aí depois fui ver que era ajudante de garçom, mas já estava ótimo, já não estava limpando. Não durei muito tempo da limpeza, né? E aí comecei a aprender um pouco inglês. Claro que eu errava, a pessoa pedia water, eu trazia o waiter, que era o garçom. Era gente, troca de tudo. Eu trocava é muito tudo. engraçado, né? Esse início da gente aqui, né? Sim, mas os americanos, eles têm muita paciência. Sim, tem. O americano mesmo, daqui, ele não é igual o brasileiro e o imigrante de outros países. Eles admiram a nossa coragem, né, Flávio? Sim. Eu trabalhei E no eles salão fazem que também. entendem, às vezes eles não estão entendendo nada, mas eles estão ali rindo, brincando com a Eu gente. trabalhei também no Por salão de gentileza, americanos. né? Por gentileza. Eu digo que claro, tem vários tipos de americanos, mas Sim. eu digo que o americano ele é muito simples, ele é focado e ele também te dá valor Sim. no que Exato. no seu trabalho. Você sabe Se que ele eu- gosta do seu trabalho, ele vai te levar para outro nível. Sim. E é isso que eu tô achando interessante, Flávio, você falar que você foi aproveitando as oportunidades, Sim. né? E eu vejo que tem pessoas que chegam aqui, algumas, né? E elas escolhem, elas acham Sim, ruim, principalmente falam essa mal. nova tô leva sendo de explorado. pessoas. Gente, a gente veio para um país diferente, uma língua diferente. A gente tem que aprender a cultura. E assim, à medida que as portas forem se abrindo, a gente vai entrando por elas. E as Claro. coisas vão melhorando no Quem que decorrer já não do foi tempo. abusado aqui? Quem já não foi claro. explorado nesse país? Só que tudo isso é uma experiência. Mas no Brasil Sim. também acontece não é isso. aqui, né? A gente precisa sair desse papel de se achar menos vítima, né? E os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos, a sua postura também Exatamente. conta. Em qualquer lugar do mundo, na Qualquer verdade, lugar do que mundo. você for. Eu acho que quem faz sucesso no Brasil, ele vai fazer sucesso em qualquer lugar Eu do também mundo. concordo. Né? Com certeza. E eu cheguei pra cá, eu dava aula de dança também, além disso, que eu faço assim, faço Gente, um pouco ele de é cada. multi, Sei. igual Bombril, 1001 utilidades. Eu dava aula de dança e eu amava dançar, né? Legal, Até- cara. Conheci esse lado seu dançando. Volta, Sim, toma isso, amava. gente, vamos Agora eu já retomar. tô meio enferrujado. Flávio, volta. Vamos retomar E aí, isso, né? menina, eu até falei desse meu amigo, né, que ele me chamou pra vir pra cá porque a gente ia muito nos bailes, quando ele era solteiro, e a gente tinha contato ainda, só que demorava pra gente se falar, até porque uma ligação de Nova York pro Mato Grosso do Sul é um absurdo. Mas a gente sempre se falava, e ele vivia falando, eu falei, quer saber de uma coisa? Um dia eu vou. Um dia. Aí tirei passaporte, fui fazer o visto. Nessa época o visto não estava fácil, eu fiz por uma agência, né? E vários filhos de Foi fazendeiros. antes das torres? Vixe, bem antes. Foi bem antes. 24. Torre tem o quê? E aí até a dona da agência falou, meu Deus, eu estou impressionada, porque como você conseguiu visto? Você declarou muito menos do que você tem, e a outra que é rica, milionária, fazendeira, não conseguiu visto. Falei, pois é, porque Deus tem um propósito. Aí eu falei assim, porque eu sempre fui, eu nunca fui assim, 100% firme numa igreja, mas eu sempre tive fé. Então era uma das coisas que a gente aprende, né? Exatamente. Não é sobre religiosidade, Não, é sobre de jeito intimidade, né, com Deus. De jeito De nenhum. entender, né, o propósito E aí que vim a para gente- esse país, comecei a trabalhar numa loja de eletrônicos lá na Times Square, com o meu amigo era vendedor, e eu fazia parte de limpeza, fazia parte de estoque. Então foi muito bom, foi ali que eu aprendi mais inglês, né? Depois eu vim visitar uma amiga que morava em Newark, né? Que ela era vizinha na minha cidade lá, e ela estava morando aqui. Daí eu gostei muito de Newark. Por quê? Nova York é muito caro. Eu pagava aqui, um quarto era $300 na época. Lá em Manhattan, eu pagava, Manhattan ou em Queens, era $700, $800 Nossa, um mais quarto. que o dobro, né? Sim, era muito caro. E para comer então carne, eu não via há anos. E quando eu visitei Newark, eu fui numa churrascaria. Nossa, vocês No Casa voltam Nova, aqui. ó, Casa Nova, tô aqui. Pagar, como é que fala? O
achei agora. Sim. Fui no Casa Nova da Adams, Se menino, esbaldou, mas comi né? tanto, mas tanto, que eu voltei assim fascinado. Falei, gente, eu tô no Brasil, as ruas, povo falando português nas ruas, as delícia, lojas, né? Libertador, escrito né? português, mas eu era português de Portugal, no Brasil, né? Mas pra gente que morava em Nova York, isso era uma pérola, né? Agora, interessante ouvir na história dele, Raquel, como que a pessoa, a gente olha, eu sou muito de ver, né, de observar as pessoas. O Flávio, ele estava aberto, né? Ele estava aberto para as oportunidades. Ultimamente, Flávio, eu tenho falado o seguinte, eu fui ontem à praia com uma amiga, né, e eu falei com ela que eu tô na fase do sim. Sabe? Raquel, vamos fazer isso? Vamos. Sim. Raquel, isso aqui? Sim. Isso, também calma, né? Não tudo não, Sim. mas assim, é quando a gente tá disponível, quando a gente tá realmente disponível a receber e confia que o que vem de Deus, o que vem, né, Sim. da luz As é maior. oportunidades E aí as você vai oportunidades começam a chegar. exato, e vai selecionando também, né? Não, isso É, aqui, e ok, outra? não é pra mim, deixa eu ir pro próximo, vamos ver. Mas estar aberto às Esse oportunidades, sim né? inicial, ele é super importante. Aí a gente olha pra pessoa e fala, nossa, o Flávio deu sorte, né? É. Mas não vê a trajetória, por isso que a gente acha legal, Flávio, ouvir Ixi. o antes da pessoa, Eu lembro que né? quando eu mudei pra Newark, eu não tinha ainda comprado um colchão, a minha amiga tinha um colchão de ar. Toda noite eu ia dormir e o colchão tava lá, cheio. Quando eu acordava, eu tava no chão. Quantas vezes? Minhas costas tudo doendo. Jesus. Eu era novinho, né? Já doía, eu achei. Já não ia novinho. Então, que nem você falou, a gente estava aberto às oportunidades. Sim. Não é aberto às oportunidades. A gente estava procurando Sim. uma coisa melhor do que a gente tinha no Brasil. Eu tinha uma vida muito boa no Brasil. Eu ganhava bem. Então, eu não saí do Brasil para ter uma vida mais ou menos. Mesmo que seja os Estados Unidos, não interessa. Eu pensava assim, aonde eu for, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que Deus vai me dar. Então eu já tinha pensamento positivo. Sim. E é claro que nesse tempo todo eu ouvi cada coisa. Uma das coisas que todo mundo já ouviu, e todo podcast eles falam, não confie em brasileiro. Quantas vezes eu já ouvi isso? E eu falava pro meu amigo até na época, falava assim, se você teve péssimas experiências, eu não vou ter. Exatamente. E realmente, Esse é meu lema. se eu fosse desse pensamento, eu jamais teria criado um grupo Exatamente. chamado Ajuda Comunitária. Isso que eu ia te falar. Como que surgiu essa ideia da ajuda comunitária, Flávio? Então, a Ajuda Comunitária ele Tá aí foi bomba, criado logo após o Sandy, né? O furacão Sandy, que eu já estava fazendo uns trabalhos voluntários, né? A gente estava fazendo, ganhando água, comida, roupas para essas pessoas. E eu pensei assim, estava na frente do computador lá e falei, Deus, eu queria criar um grupo para ajudar as pessoas. Eu já tinha um grupo que era Dicas de New York, mas não tinha nenhum grupo em Newark, nem aqui de perto. brasileiros, assim. Não, tinha de brasileiros de Nova York, mas não tinha de Newark. Ah, entendi. Então eu orei e na hora veio assim na minha mente, Ajuda Comunitária. Olha que legal. E eu falei, benção. uau, que nome interessante. É de Deus, porque eu não ia pensar esse nome assim, né? Ajuda comunitária. E naquele dia mesmo eu criei o grupo. Só que aconteceram tantas coisas, eu sempre conto isso, quem já ouviu minhas histórias vai ouvir sempre. Eu sempre vou falar. Repete aí que eu Mas quero naquele ouvir. dia eu já ia desistir. Por quê? Umas fofoqueiras, amigas minhas, elas participavam de um grupo chamado Mulheres, Mães e Mulheres, não sei daqui, de Newark, não sei de onde era. Mas era... Ainda existe esse grupo? Existe. E a criadora desse grupo é a Samara Moraes, que é hoje, a Samara é moderadora do meu grupo. Para você ver o que aconteceu, né? As formações, Então, né? nesse dia, elas ficaram trazendo e levando fofoquinha. Ah, foi criado um grupo imitando o seu, Samara. Ah, Samara, lá o Flávio acabou de criar um grupo que não sei o quê. Eles já me conheciam, porque eu fazia muita festa. Então, eu já saí na Rede Globo, na Record, em vários canais, quando a minha empresa estava em sucesso. Então, ela já tinha escutado falar de mim, mas não me conhecia pessoalmente. E aí eu falei assim, aí elas vinham falar uma coisa pra mim, mas pra ela falava outra. Aí o povo lá tá indignado com que você tá criando um grupo, que não sei o que.
Falei, gente, o meu grupo, como que chama? Ajuda comunitária. Como que é o nome do grupo dela? Mães e Mulheres. O meu grupo não é para mães, só para mães e mulheres. Uhum. Meu grupo é para todo mundo. E outra, eu nem sabia da existência desse grupo, até porque é de mulher, né? Exato. Falei para ela. O seu tava abrangindo toda a Mas eu comunidade. até sei quem são as pessoas. Mas sabe aquela coisa assim, você sabe... Isola, Deixa. né? Deixa Porque não vai adiantar. Vai pôr Solta, energia né? ali num Não negócio Não desse, vai, não são vai pessoas ser. que infelizmente só procuram fofocas e destruir. Porque o Você inimigo tinha- ele usa essas pessoas, usa. né? Não faz sentido. Você tinha convicção, né, de quem tava te dando aquilo era Deus, então... Mas mesmo Deus dando, As a dificuldades, gente ainda com fica certeza. querendo desistir. Por quê? Com Porque certeza. depois eu fui entender o que esse grupo ia significar. Nossa, Mas até olha a então, proporção nesse que dia, tomou, né? nesse dia eu fui dormir e eu não conseguia dormir. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar uma mensagem para essa menina. Aí eu fui lá, peguei, consegui o e-mail dela e mandei uma mensagem falando para ela que eu não sabia da existência do grupo dela, que eu não estava copiando. Mas a Samara, ela já era uma pessoa do bem. Então ela já era uma pessoa que ela já sabia que não era, a gente não estava criando. E outra, quantos grupos foram criados depois do meu, copiando a ajuda muitos. comunitária? Tanto que o povo entra achando que é o meu. Exato. Então assim, eu nunca cheguei e fui lá e falei pra pessoa assim, você está criando um grupo, por que você não criou o seu? Por que você está usando o meu nome? E aí eu peguei e falei, conversando com ela, depois ela me ligou, a gente conversou, e eu chamei ela para ser moderadora. Naquele momento veio assim na minha cabeça de convidá-la, ela aceitou. Ai, que Ou legal. seja, a maldição se transformou em bênção. tá Né? vendo? Porque E- quem tava na direção E até hoje ela é moderadora do grupo. Que legal. E a gente tem que ver que vai ter lutas. Não importa se você é cristão, se você crê em Deus, se você não crê em Deus, todo mundo vai passar por provações. E são experiências que cada um precisa ter para crescer. A forma que você lida com as dificuldades é que define, né? A nossa postura, eu falo isso demais todos os dias, a nossa postura diante de cada coisa que acontece que vai definir a nossa vida, nosso processo de evolução. Exatamente. A gente pode olhar um problema como um problema, a gente pode olhar um problema como um passo para a solução. Tem gente, Flávia, eu falo isso muito com a Maria, tem gente que para cada solução tem um problema, assim. Sim, eu conheço. E a gente gente gosta, precisa, com os nossos trabalhos, você é uma pessoa influente do jeito que é, também ir mostrando que esse não é o caminho, né? O caminho da luz não é esse caminho. Mas as pessoas também têm que entender que cada um tem o seu brilho. Sim. Cada um tem sua história. Seu processo. Cada um tem... Por exemplo, muitos não sabem que eu fiquei 15 anos ilegal nesse país. Mas nesses 15 anos, eu nunca murmurei, nunca reclamei. E pra mim, passou tão rápido esses 15 anos que eu nem tive preocupação nisso. E o que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo eu cresci. Eu cresci aqui, eu ganhei dinheiro, eu ganhei nome. Nunca meu nome estava envolvido em conversa fiada. Até tentaram, porque depois que o Ajuda foi criado, criaram um grupo chamado Bafão Newark para falar mal de mim. Nossa, Deus. Só que eles desistiram porque eles não acharam nada. Não acharam Aí eles nada. começaram a falar do dono do Casa Nova, da fulana de tal que era gogô, da outra que saía com o marido dos outros. Por quê? Porque as pessoas vão sempre procurar um defeito na vida de alguém que está em evidência. Isso é normal. É difícil pra gente ouvir certas coisas e ter que ficar quieto, porque eu não podia falar nada, né? Eu tava lá escondido, fake nesse grupo. A dona do grupo sabia que eu tava lá, porque eu falei pra ela, né? Que eu ia estar lá e tava fake. Só que, o que fizeram? Uma das moderadoras que participou do meu grupo estava envolvida com coisa errada, e eu descobri. E eu pedi pra ela sair. O que ela fez? Ela começou a falar um monte de mentiras minhas para as meninas, até para essa dona do grupo, que voltou contra mim. Só que também depois passou, foi coisas que passaram e... São coisas que, engraçado que você está falando aí, eu veio uma palavra aqui, né, tá escrito aqui, bati o olho bem em cima dela, olha aqui o 12, fala, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhando as necessidades uns dos outros e praticando a hospitalidade. Então, não é que não vai ter tribulação. Todo mundo Mas vai na ter. tribulação a gente precisa ser paciente É uma... e esperar
e deixar as coisas às vezes até acontecer, né? Sim, Flávio? e a gente tem que entender que tem dois tipos de tribulação. Tem a tribulação com Jesus e tem a tribulação sem Jesus. Exatamente. Então, Aqui, Paulo, a recomendação de Paulo é com Jesus. porque ele, que homem que teve mais tribulação do que esse? Nossa, Apanhou, Paulo, Jesus. quase morreu, sofreu, apanhou e estava lá em pé, né? E ele Foi falou assim, julgado. olha o que está escrito aqui. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, qual que é a minha parte, né? Qual que foi a parte do Flávio que dependeu dele para ter paz com as pessoas? Você vê, você teve inspiração de trazer a Samanta para vir para junto Samara. de você. Samara. Desculpa, Samara. Para vir para junto de você. Teve coisa que você passou por cima, teve outras que você teve que chamar a pessoa e conversar. Mas o quanto depende de mim ter paz com os outros? E, gente, é um grupo de ajuda, não é um grupo de dinheiro, Não é do não é um Flávio grupo de... ganhar status. Não é um grupo que eu tento levar o meu nome, é um grupo, tanto que as pessoas às vezes me conhecem no lugar e falam, você que é o Flávio da Ajuda Comunitária, porque muitos nem sabem que existe Flávio do Ajuda Comunitária. Fundado Ajuda Comunitária. Então, eu fiquei sabendo tem pouco tempo. Então, é isso que tá... Se eu quisesse nome, se eu quisesse... Eu falava mais e hoje eu era um influencer que tinha mais de 100 mil membros no meu Instagram. Mas não é essa a minha preocupação. Não é esse o propósito. Né? O nosso propósito é outro, é ajudar. E realmente tem ajudado. Tem muita gente que está ali para barraco? Tá. Tem muita gente que está ali para fofoca? Tá. Mas tem muita gente ali que está para ajudar. E que realmente tem ajudado. E o nome dele não está ali, ó, em cima. O nome dele está escondido, porque as coisas que eles fazem... Tanto que eu digo sempre que o nome do Ajuda Comunitária não é meu. O nome é o grupo. São pessoas, são moderadores. São ali, ó, nós temos de moderadores espírita, católico, evangélico, ateu. Tem de tudo. Todos os tipos. E eu não faço discriminação, distinção de ninguém. Até porque é para ajudar a todos, né? Da Eu comunidade. penso o seguinte, ô Flávio, um projeto desse é humano, né? É humanitário também. Então, assim, independe de outras características, né? Mas no fundo é ser humano sendo ser humano. Sim. E a gente vai lidar com todas as questões de ego, de postura, de comportamento, de completa inferioridade, de superioridade, né? A gente vai lidar com As isso. pessoas Não tem criticam muito também porque eu não deixo falar de política, eu não Ótimo. deixo falar de religião. Por quê? Perfeito. Eu acho que cada um tem um pensamento diferente do outro. Então, para que eu vou aceitar lá falar do Lully, sendo que o outro também o povo gosta, e tem gente que não gosta. Aí começa o barraco, começa a briga, é futebol, é religião, é política. desnecessário. Não precisa. A gente tem que ter um foco. Né? E outra coisa também que eu sempre falo, esse grupo não é de brasileiro, esse grupo é para todo mundo. Toda a comunidade. Muitos falam, o grupo de brasileiro. Não, é um grupo, quando eu escuto, eu falo, é um grupo para todo mundo. Tanto que nós temos portugueses. Quando eu cheguei aqui, os portugueses não tinham ligação com o brasileiro. Sim. Não vou dizer que foi através do grupo, mas o grupo ajudou muito. Não foi só através do grupo, Sim, mas eu né? vi que o grupo contribuiu, por quê? As pessoas hoje elas estão mais online do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Então aquilo de ajudar, de um cooperar com o outro, fez com que muitos portugueses e brasileiros... Hoje nós temos tantos amigos portugueses que a gente não tinha antigamente. Porque no tempo de jornal, antigamente a gente via as notícias, era no jornal, no Luso-Americano, de português, né? Porque de brasileiro tinha uns 4 jornais. Se tornou um jornal ali vivo, né? Sim, Diário. e hoje a gente vê que os portugueses se entendem com os brasileiros. É claro que às vezes a gente ainda tem uma coisinha ou outra, mas porque a gente não entende o jeito do português de ser. Sim, a cultura. A cultura dele é diferente da nossa. Sim. Apesar Nossa, da gente falar a mesma língua, Uhum. eu já tive tanto problema em trabalhar com português porque eu não entendi o que eles falavam. Eu tinha que pedir 3 vezes, eu já ficava até sem paciência. Uma coisa que, Não, muito uma coisa que eu diferente. estou aprendendo muito, até com a minha professora de inglês, não são só as palavras, né, Flávio? Tem um contexto que aquelas palavras trazem. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, quando a gente está convivendo com pessoas de outra cultura, a gente não tem que entender só as palavras, né? A gente tem que entender o que aquilo representa para ele, o sentimento dele. Exato. É muito maior, né? E isso... Mas por que o Isso é brasileiro muito mudou profundo. tanto o português?
Por exemplo, rapariga. Rapariga pra nós é uma coisa, rapariga pra português é outra. Verdade. E a gente vai chamar a mulher de rapariga, ela já vai ficar brava, vai ficar tá me xingando, Por tá? causa do contexto, né? Não pode chamar a moça de, E é a tão moça de legal, rapariga. e eu acho tão bacana isso aqui, Os gente. putinhos, chamar os filhos pequenos de putinhos. A gente fica bravo, mas não é o jeito deles Mas falarem. os portugueses chamam, é assim que fala que não sabia, eu tô vendo Agora você agora. não Os aprendeu. putinhos. Tá aprendendo Ixi, tem aqui. tanta coisa. Essa né? diversidade, né, aqui nos Estados Unidos é muito legal. Ô né? Flávio, Muito e você bacana. como um empreendedor, um visionário, né? Eu conheci o Flávio hoje, tô assim, encantada, porque eu adoro gente visionária, adoro gente empreendedora e assim, já tinha ouvido falar de você muitas vezes, mas não tive a honra, né, dessa conversa que nós tivemos antes, porque a gente preparou antes um pouquinho, né? A nossa É verdade. energia e tal. E você como um visionário, um empreendedor, o que você vê agora pra frente, assim, o que você quer criar agora? Conta pra gente, o que você quer desenvolver Sim, eu aqui tenho agora? muitas coisas na minha ideia, na minha cabeça, porém o que eu já criei, que eu gosto muito, é o Dia de Princesa. Ai, que legal. Então, assim, tudo que eu crio, tudo que eu copio, porque eu também copio, Aham. tudo que é bom a gente copia. Lógico. Assim, eu tento trazer algo que vai beneficiar a nossa comunidade. Então, uma das coisas que a gente fez foi o Dia de Princesa, que a gente pega uma moça, uma mulher da comunidade que está passando por algum problema, ou superou um câncer, ou perdeu um marido, ou perdeu um filho, e a gente traz um dia para ela de spa. Ela vai no salão, ela vai no restaurante, ela vai ganhar um vestido novo, ela vai ter uma hora conversando com uma terapeuta, um psicólogo, que esse eu acho que é o principal, porque é ali onde ela vai se abrir, coisa que ela não conseguia. E não é nem questão de dinheiro, é o que eu estava falando mais cedo para vocês. Todas essas mulheres têm dinheiro, têm condições. Elas saem dali tão transformadas que parece que é outra pessoa. É o tipo de Cuidado, olhar pra né? ela É, naquele um momento. cuidado. Sim, eu acho que é só um empurrão. É uma coisa que Deus coloca na gente pra gente devolver pro povo. Então, assim, essa é uma. Agora, um grande sonho que eu tenho é fazer a Porta da Esperança Que legal. dos Estados Unidos. Que legal! Um Hope Door, sei lá como vai chamar. Como que seria isso? Por exemplo, a Porta da Esperança com o Silvio Santos, a pessoa vinha, né, e ela falava, olha, eu preciso muito de uma cadeira de rodas. Então a gente vai abrir a Porta da Esperança. Lá pode estar alguém ou não, e a gente conseguiu O ou não uma fornecedor, cadeira. né? A Né? pessoa que colaborou ali. A pessoa que precisa trocar os dentes, que ela nunca conseguiu sorrir. Então tudo tem uma história por trás disso. Que Então, legal. futuramente eu creio que nós vamos ter. Conta com a gente, Flávia. porque nós estamos incluindo o projeto. Adoro esses projetos assim, Flávia. Essa palavra que eu li hoje, ela, por isso que eu falo, a gente deixa a inspiração vir, ela vem. E assim, olha que incrível isso aqui. Você falando aí, eu bati. É assim, vem, cresce, sabe? Sal. A Maria é conectada. Sim. Eu tô aqui ouvindo tudo e eu tô assim, gente, A isso Maria aqui- faz os downloads. Deus, ele traz a palavra pro nosso momento, isso é incrível, né? O amor, né, lá em Romanos 12, 9, fala assim, o amor que seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então isso que o Flávio está falando aqui é uma maneira da gente honrar o nosso próximo. Porque quem que é o próximo? Quem está próximo, né? É a pessoa que está passando pela dificuldade, como ele falou. É a gente também honrando o profissional, porque o Flávio ele trabalha muito com parceiros, né, Flávio? Sim. Então, além da pessoa ela abençoar aquela pessoa, ela vai estar sendo abençoada, porque o negócio dela está sendo divulgado. Inclusive, eu já tenho mais uns parceiros aí, tá? Dia de spa, já vou entrar em Ótimo. contato, Nós já vamos porque juntar, fazer conexão. com certeza elas vão aceitar, porque elas são, assim, de Deus Uma também. coisa muito importante, né, Flávio? Tanto no Ajuda Comunitária quanto nesses seus projetos agora, no nosso aqui, no nosso Exato. trabalho, no meu dia a dia, no dia a dia da Maria, é a gente entender que nós somos anjos de uma asa só. A gente Exato. precisa do outro para bater asas. Sim. Né? A gente sempre precisa de mais pessoas nos nossos projetos. É em conjunto que a gente realiza. E de é um verdade, projeto né? que a gente não está visando dinheiro, porque Não. quando visa dinheiro, parece que a coisa flui. Ela sai,
você encontra patrocinadores, você encontra... Quando ela não é por dinheiro, é uma dificuldade que vocês não fazem ideia. E aí, É o acontece contrário, a né? mágica, É o né? contrário. E aí o dinheiro vem como consequência, porque se eu divulgo o trabalho da Raquel, qual que vai ser a consequência, né? O meu, o seu. Na verdade, Deus me abençoa tanto, outras formas. que eu não preciso depender de nada disso. Essas coisas todas que eu faço é por prazer. E as pessoas que vão de voluntário ajudar a gente no Dia de Princesa, eles recebem tanto que eles falam, pode me chamar de novo. Não, eu me senti tão Porque honrada, gente. No a dia menina de que fazer a filma unha mesmo, ela da foi, moça. chorou, ela falou, gente, olha a transformação da Silvia. Sim. O dia que ela viu a Silvia estava andando com uma bengalinha, estava andando toda cheia de dor. Não que ela não tenha dor ainda, Não. porque ela teve um problema, ela caiu, quebrou ali, quebrou aqui. E também ela fez uma bariátrica. Então, assim, tem vários problemas. Mas depois que passou esse Dia de Princesa, ela mudou. Total. Ela ficou com um rostinho de menininha. Coisa que ela não tinha, ela não sorria, ela era mais fechada. A Cleane, que vocês até falaram, né, Sim. que conhecem. A Cleane também. A Cleane, ela estava Nossa, ela tem uma acima do peso. transformação. Ela estava sem vontade de se cuidar. E não é Deprimida, falta de né? dinheiro, porque ela tinha trabalho, ela tinha os filhos aqui, o marido tinha acabado de falecer, teve outras coisas que aconteceram, mas a partir desse momento, ela mudou. Hoje ninguém conhece mais Deu ela. up na vida dela. Ela está Não dá pra totalmente ver que ela diferente. essa pessoa não é. É. Exatamente. É isso, né? É sobre isso. E A aí, gente, sobre isso. a gente precisa entender esse conjunto, né? E a gente tá caminhando para o finalzinho, porque eu sou a pessoa que coordena. Senão a gente vai falando. Uma vai na palavra, outra vai no... A coordenação. Viu, né? Se deixar, a Maria fica. Sim. Ó, essa palavra aqui. Olha, quer ver? Já vai ter outra. Não, ela tem 21 versículos. Nossa, mas imagina. com toda certeza eu vou terminar lendo também, né, Claro, gente? Porque o faz parte. final é o melhor, gente. Então já... Não, ainda não. Ainda não, calma. Então não. Aí quem vai coordenar o plano? Coordena Agora quem vai falar sou eu. Vou ter que fechar com essa palavra aqui. Mas o que eu, assim, eu sei que vocês não perguntaram, mas vão perguntar. Já vai falando, solta tudo. O que eu queria dizer pra você que tá chegando aqui, ou às vezes você que já tá aqui há tanto tempo fala assim, meu Deus, a minha vida aqui tá uma, né? Pra não falar a palavra. E o que é que eu faço pra mudar? Pare de olhar para os seus problemas e comece a ver ao seu redor. Sim. Você quer ver como que a sua vida tá bem? Veja o seu próximo, como que ele tá. Ele não tem o que comer, o outro tá na cama, o outro não tem ninguém, você ainda tem Tá alguém. sozinho, né? Às vezes. Sem E família. várias outras coisas, né, que a gente tem, N assim, coisas. N coisas. Mas assim, você vai ver que a sua vida é maravilhosa. Você tem saúde, você tem trabalho. Eu tenho amigos que reclamam todos os dias de trabalho. Todos os dias reclamam do patrão, mas estão lá. Não tem capacidade de arrumar um outro trabalho. Por quê? Porque não tem vida. Não tem vida dentro da vítima, pessoa. né? Ela só está indo, sabe? tem propósito, Levada pelo né? mar, pelo ar. E às vezes a gente precisa se voluntariar para ajudar outras pessoas, para você ver o quão prazeroso é você ajudar as pessoas. Então, é isso que é o meu alimento todos os dias. Por quê? As pessoas acham que é só fazer um eventinho, um negócio. Não. Todos os dias eu tô ali, ó, conversando com pessoas, tratando com pessoas. Eu tenho que ser parcial nas coisas, eu tenho que ser neutro. Porque tem gente reclamando que o fulano tá devendo e o outro tá falando que o fulano, que não é ele que tá devendo, é o outro que tá devendo ele. Então, assim, a gente tem que todos os dias resolver pepino. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é coordenar um grupo, não resolver problemas. Mas mesmo assim eu faço essa parte. E tem muita gente que ainda tem raiva de mim. Mas isso é normal, né? Sim. Normal. Quem faz o bem, quem está exposto vai receber, não adianta, né? Todo tipo de energia, de contraponto ali, do bem e do mal, não adianta. E às vezes a pessoa também olha só o nosso glamour, né? Que eu viajo, eu posto, mas não sabe. Viajado, viu? Mas não Nossa. sabe o que é que a gente passa, quais os problemas que nós temos. Eu, por exemplo, eu não tenho ninguém da minha família aqui. Eu não tenho ninguém. Se acontecer alguma coisa comigo,
quem vai cuidar de mim? Os amigos. Os As amigos. pessoas, Então são eles são minha família. Essa é a nossa família. Então é por isso que a gente tem que olhar pelo próximo, porque quando você olha para o próximo, Deus está olhando para você e vai usar um outro Com que vai certeza. cuidar de você. E você está criando famílias, né? Ao seu Sim, redor também, né? Essa claro. estrutura familiar. Eu também estou na mesma situação, que eu estou aqui sozinha. Mas é isso, quando a gente tem amigos e a gente vai vivendo essa Não, e vida. tem gente que tem família aqui, mas é como se não tivesse. Que não tivesse, Eu já escutei exatamente. muito isso também, né? E eu vejo também, Flávio, que tem pessoas que elas já chegam aqui com isso na cabeça. Não confie em brasileiro. Eu ouvi muito isso quando eu saí do Brasil e quando eu cheguei aqui. Mas a maioria, ou todos, 100% das pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, foram brasileiros. E a gente tem que desmistificar isso, gente. Não Sim, é é isso. verdade. Somos todos, um por todos, todos por um. Exato, Aqui a nossa gente muda comunidade, muita ela se coisa. ajuda também, não é Sim. assim o tempo todo, não é dessa forma. Não, e a gente é ajudado por hispano, Exato. por português, Não, por todo americano. mundo. Gente, com as certeza. minhas clientes portuguesas que eu já tive, meu Deus do céu, que Ficaram mulheres amigas, né? maravilhosas. Eu tenho amigas, eu tenho duas amigas, eu morei na casa de uma portuguesa. Eu amo minhas amigas portuguesas. E assim, gente, os amigos somos também. amigas Clientes até também. hoje. Muitos Então, clientes, sabe, muitos brasileiros, trabalhei com brasileira, sabe, meu primeiro trabalho, e não é Eu vou isso, muito não para é sobre Portugal isso. e eu amo aquele país, a cultura, eles são muito educados. Tem gente que fala, mas lá são educados. E aqui? Gente, são pessoas do interior. Vai lá no interior de Minas para ver se o Nossa. povo lá também é educado. Não é o jeito deles. Eles cresceram, eles aprenderam daquele jeito. Por exemplo, na minha época, um pai e uma mãe não falavam que amava o filho. Era difícil um pai vir dar um abraço e um beijo no seu filho. Hoje em dia, isso mudou. Mas e os traumas que a minha geração hoje passa por causa dessa falta de amor? Você que trabalha com isso, você Vamos sabe. fazer um programa só disso? Só disso. Nossa! Porque é isso. Eu acho É que um o Flávio, vazio, o Flávio vai né? precisar Cria um voltar vazio. mais vezes, porque tem muita coisa ainda pra gente. Cria um vazio muito grande. E tem o Deixa eu seguinte, isso define muito dos nossos resultados e a gente não para pensar. A gente não para observar isso, né? Essas dores, esses medos. Nós temos e eles também têm. São seres humanos olhando para seres humanos. A gente precisa olhar, né? Independente da raça, da cultura, do país, da identidade externa, nós temos as nossas questões internas. E quando a gente olha com um olhar humano, é isso que você falou. A gente vai ser solidário com o outro, a gente vai envolver o outro, né, no melhor. A gente vai trocar de uma forma solidária, de uma forma ampla, fazendo bem mesmo. Isso é muito legal. A Maria falou de perdão, né? E perdão é uma das coisas que eu não conseguia fazer, que era perdoar. E eu lembro que quando eu fui para a igreja, teve um encontro, e nesse encontro Deus tinha uma ministração sobre perdão. E eu via tanto homem gritando de dor, porque era hora de falar que você perdoava o seu pai, sua mãe, sua ex-esposa, seu filho, whatever. E eu falei assim, mas eu não tenho ninguém para perdoar. E na hora veio na minha mente, sim, o seu pai. E o meu pai, ele foi um homem muito ruim. Porque ele me batia quando eu era pequeno, batia na minha mãe, e eu via tudo aquilo. E aquilo foi criando um ódio dentro de mim que eu não conseguia. Por mais que a gente conversava, eu ainda não era totalmente... não gostava dele. E aquilo me atrapalhava aqui, porque meus relacionamentos nunca foram bons. Porque eu não tinha carinho, eu não era liberto para amar e nem para receber nada. Até hoje ainda é um pouco difícil, mas já muita coisa mudou. Já melhorou. Então, assim, ali eu comecei a chorar e senti uma dor aqui no meu peito. E quando eu fui falando assim, eu perdoo, eu senti Não é? algo Sai arrancando coisa, de mim. gente. E naquele momento, depois dali, eu fui dormir, né? E quando eu dormi, eu sonhei com uma cachoeira lavando tudo, assim. No outro dia eu liguei pra ele, a gente chorou, ele falou assim, eu nunca fui amado, eu não sei o que é amor. Nossa. Então eu só passei pra você aquilo que eu tive. Ele não tinha aquela... Exatamente. E Aí naquele não tem- momento a gente começou a se entender, porque precisa de um passo, precisa de um... Sim. Às vezes você que está Se aí permitir, ouvindo né? isso, tem alguma coisa na sua vida que não está dando certo, você não sabe o que é. Você fala assim, o que é que está atrapalhando a minha vida? Ah, mas eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe.
mas tem um momento que você precisa abrir a sua boca e liberar no mundo espiritual a palavra de perdão. Falar assim, Deus, eu perdoo meu pai, Verbalizando. eu perdoo a minha filha, eu perdoo o meu marido, porque me traiu, eu perdoo fulano, ciclano. Exato. E naquele momento, né, que você tem que fazer essa parte aí, você vai ver que muita coisa vai mudar e Destrava, né? é espiritual. Tem coisas que a gente às vezes só faltava falar para ser liberado. Mas falar desde o coração, né? Sim, falar, claro. Falar Desde desde a boca só, a gente ouve muita Não, muita isso já coisa, foi, né? já falaram, já. Agora, desde o coração, como essa conexão que você Desde teve, o coração. fantástico. Exato. Meninos, olha, eu sou Mas eu vou sou ter que ler, ó, cronômetro vou aqui. ler. Pera lá. Ela vai ler, ela vai A ler. palavra tá em cima Maria. do que você falou, Flávio. Me ajuda. Porque às vezes a gente não consegue, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele é que nos move pra gente fazer aquilo que a gente não dá conta, né? E olha o que a palavra fala no verso 20, gente, é o penúltimo. Fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. O que são essas brasas vivas? É o próprio poder do Espírito de Deus, da criação, do Criador. Ele que nos criou, então ele sabe o que está em nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que você fez? Exatamente. Você não se deixou vencer pelo mal. Quer dizer, a vontade era vingar seu pai, falar, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não! Você voltou, você deu um passo e falou assim, não, eu vou fazer o bem, eu vou ir até Essa você. live vai ser a próxima com o Flávio Murilo, uma live terapêutica. Terapêutica. Por gentileza, porque eu vou amar. Isso aí fechou, Flávio. Essa fala sua fechou. Já tá porque é convidado pro isso. próximo. É sobre isso, gente. Vamos vencer o mal com o bem, sabe? Jesus falou, olha, se te baterem de um lado do rosto, oferece o outro. Mas não é pra bater não, viu? Olha, eu escuto o seu outro lado. Eu escuto muito nas redes sociais quando alguém fala assim, eu parei de ajudar, eu parei de fazer o bem, porque eu só levava na cara, eu só levava não sei o quê. Gente, você plantou, você vai colher. Vai colher. Não interessa se você ajudou a Maria. Sim. O João vai te abençoar. Com certeza. E você não abençoou o João, você abençoou a Maria. Então o que quer dizer isso? Porque vem do Senhor. Que vem de Deus. Vem de Então Deus. assim, o que você planta, você vai colher. Você plantou amor, você vai colher o amor. Você plantou ódio, você vai colher o ódio. Exatamente. Você fez macumba pro fulano, você vai Vai colher receber. o dobro do que você fez pra ele. Fala mal, vai colher isso. Uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de serem expostas, né? Mas continua falando mal do Fala outro mal. e adivinha o que vai colher? O outro falando mal dela. Ou Eu falo seja, isso o tempo inteiro. A semente é opcional, mas a colheita é. ela é obrigatória. Então, quando eu escolho a semente, eu vou colher aquele E resultado. parar de olhar, colocar a culpa no outro, né? Tem gente que fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então continua colocando no E vai outro, recebendo, né? vai recebendo do mesmo recebendo, jeito. E vai recebendo. A gente precisa estar consciente da nossa parte, né? A gente tem que estar em paz, né, gente? Exatamente. Porque paz é tudo. Você É pode ter dinheiro, mas se você não tiver paz, não adianta nada esse dinheiro. Você não consegue dormir, os seus filhos não têm paz, sua mulher não tem paz, a sua vida é um inferno. Então, assim, não é dinheiro que traz felicidade. O dinheiro ajuda. Eu concordo que Compra coisas. quando essas pessoas falam assim, o dinheiro não traz felicidade, olha, pode até não trazer, mas leva a gente pra Paris, leva a gente pra Flórida, Nossa viagem leva a pra gente Paris. pra chorar lá em Nova York, no restaurante de Riquíssimo. Quando a gente se perde em Nova York, você não tá se perdendo aí em Terra. É melhor você ficar perdido em Nova York. A gente tava no lugar falando, Maria, como é que nós... Minha filha se perder em Nova York, não é se chique. perder. Não, nossa, Nova York, gente. Brincadeira da parte, né? É, uma Flávio, brincadeira. muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, Nossa, a gente obrigado a você. amou você aqui. Amei essa conversa, amei esse momento, foi fantástico. O pessoal Olha. participou, algumas pessoas mandaram mensagem aqui, Regina, Valéria. Salva que depois nós vamos postar Vamos lá na lá. ajuda comunitária Com certeza. também. Que ótimo, que ótimo. Obrigada por tudo. E pela toda sua- semana vocês falam sobre um tema, né? ou não? Sim. Sim. Sim, a gente tá Ou convidando vocês as pessoas- abrem e o tema vem na hora? Normalmente a Bíblia que traz A gente essa deixa conexão. assim, em aberto, por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela não é um livro religioso, ela é a palavra de Deus. Ele é um
guia. Ele é um guia. E assim, a gente sempre fala algo do nosso coração para que gere vida nas pessoas. E o objetivo é trazer essas histórias aqui Sim. dos Estados Unidos, né? De nós brasileiros Conectar aqui as nos pessoas. Estados Unidos. E para todo mundo ver que é possível viver de uma forma legal Exato. aqui, de uma forma leve e com todas as dificuldades que a É gente porque tem muita gente que reclama que aqui é só trabalho, só Não, trabalho. não. Gente, aqui tem tanta coisa Tem que mudar a você mentalidade, né, Flávio? nós temos que mudar. O início da Exato. palavra É verdade. fala para mudar a mentalidade, gente. Ó. Eu fui num evento, pra gente Vou deixar fechar lá de vez. Eu fui num evento e Vai dar outra a live. condutora. Senão a Maria vai ler de novo. Gente, são 20 Não, vezes não. e tem muita coisa aqui para A falar. condutora do evento falava uma coisa muito importante assim, nós somos imigrantes, mas nós somos contribuintes desse país, nós contribuímos para esse país, então nós precisamos nos ver também Sim, com parte certeza. desse país. Não só imigrantes, é porque Mas quando é tá imigrante... parece Contribuintes que e também, eu creio, que Deus nos trouxe para cá para trazer coisas boas. não é. Com certeza, Então, por né? exemplo, Os filhos, contribuintes, porque às vezes a pessoa fala assim, eu pago meus nem- impostos, não, e nem é assim, isso, né? Não, é contribuindo no crescimento, no Sim. desenvolvimento. Ô, Flávio, Outra coisa, o esse- seu filho, por exemplo, que nasceu aqui, que está estudando aqui, ele pode ser um futuro presidente, ele pode ser um futuro Exato. governador e outra, trazer bênçãos para Exatamente. outras O pessoas. Flávio, ele é nosso cliente também, como a Raquel, são clientes nossos da nossa empresa. E assim, eu falo que esse país é tão maravilhoso que ele reconhece o imigrante, mesmo fora de status, Uhum. para ser incluído numa empresa, gente, multinacional centenária. Os Estados Unidos reconhecem o imigrante para ter um seguro de vida com benefício em vida, uma aposentadoria digna. Ou Então, seja, gente, a gente faz parte. o disso. imigrante faz parte E desse mesmo que país você não também. morra, porque às vezes tem também o seguro de Ah, o vida, benefício em né? vida, com Mas você certeza. pega antes. Isso. Você não é obrigado a morrer, não. Não precisa morrer. Então eu falo, Fica vivo, por Fica favor. vivo e aproveite. Eu falei isso ontem. Enquanto estiver um GoFundMe acontecendo, que o Flávio com certeza já viu muitos Sim. e ainda vai ver, né? Porque as pessoas até tomam essa consciência. O nosso trabalho, gente, enquanto estiver um GoFundMe, o nosso trabalho ainda não foi alcançado 100%. Porque É porque não a nossa tem cultura não é necessidade. acostumada com isso. O americano, ele já tem esse costume. Você não precisa chegar lá e vender para ele. Por isso que os americanos estão apostando em nós. Sim, com certeza. Porque o americano, você não empurra ele, vai atrás. Exato. E o brasileiro não tem essa cultura E de sabe fazer guardar, dinheiro, né? de Mas nós economizar estamos- e de nós investir no estamos apoiando, futuro. Nós estamos apoiando todo Estamos, mundo a com mudar. certeza, exatamente. Pessoal, Vocês estão- deixa eu estão fazendo encerrar aqui. essa live, Exato. sabe por quê? Porque senão esses dois vão deixar Vai dar outra live. os três, né? Vamos É porque agora vai vir outra palavra. Não, por favor. Gente, foi Obrigada, uma honra, gente. Flávio. Obrigado. Obrigada, Ai, Maria. que delícia que foi o podcast de hoje. Mas se a gente não tirar a live, ela vai cair. Vamos É podcast, Nós viu? vamos continuar com Mas não pão tem de o pão, queijo. não. O pão já foi servido. A gente já A gente comeu. já comeu pão de queijo. Esse podcast tem que estar aqui, ó. A gente... Beijo, E pessoal. beliscando. Isso aí. Beijo, até a Beijo, próxima. gente. Tchau. Até a próxima.